Nossa meditação na Palavra de Deus, que quero repartir para a nossa edificação espiritual, hoje está baseada no capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que contém 31 versículos. Ele abre a carta, como era o seu costume e costume da época, nas correspondências, fazendo a sua saudação. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, seu companheiro. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Outra versão diz chamados para serem santos. É interessante que sempre nas suas cartas, como em Romanos, Paulo se identifica dizendo: Paulo é servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Como em Corinto, ele estava enfrentando ali uma certa resistência, alguns estavam rejeitando o seu apostolado, ele já abre então a saudação, já reivindicando a chamada que Cristo lhe concedeu de ser apóstolo. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. Muito bem, ele termina aí a sua saudação e dizendo graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. Isso é do versículo 1 ao 3, e do versículo 4 até o versículo 9, então Paulo faz algum comentário. É interessante que os certos exegetas tradicionais que não concordam com a atualidade das manifestações e atuações do Espírito Santo, como foi no tempo dos apóstolos, com os dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, com a manifestação visível, de testemunhal, de falar em língua estranha, esses que dizem que essas operações eram só para o tempo dos apóstolos, e isso foi postulado por Santo Agostinho e Atanásio, que ensinaram que esses sinais, essas manifestações eram só para aquela época da Igreja Apostólica. Muito bem, esses, como eu já ouvi tantos ensinar, inclusive numa igreja onde eu fui criado até os 21 anos, tradicionais, né? E que ensinavam assim. Porém, aliás, esses pregadores, esses exegetas, costumam rotular a igreja de Corinto como uma igreja problemática, uma igreja carnal. Mas é interessante que no versículo 4, do versículo 4 até o 10, Paulo apresenta a igreja de Corinto como uma igreja completa, onde há todas as manifestações e operações do poder de Deus, onde a graça de Deus operou com plenitude. E então, agora ele passa a mostrar alguma coisa aqui que estava acontecendo que não estava de acordo com a vontade de Deus. Isso mostra que uma igreja, mesmo sendo plena da bênção de Deus, atuando ali com a manifestação, a presença do Espírito Santo, ela não está isenta dos seus erros, porque a igreja de Cristo não é perfeita. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27, Paulo diz que a igreja é a noiva de Cristo, que ele está preparando, ela tem rugas, tem defeito, ele está preparando para as bodas, apresentar diante do Pai uma noiva perfeita. Então, aqui nós temos uma igreja plena das bênçãos de Deus, da manifestação carismática do Espírito Santo, porém com alguns defeitos, e ele cita aqui 3 problemas que são comuns ainda hoje no meio do povo de Deus. O primeiro, nós vamos encontrar, então, do versículo 10 até o versículo 29. No primeiro problema que ele encontra ali é divisão. Ele mostra o seguinte: eu fiquei sabendo que entre vocês há divisão. Essa divisão vamos dizer assim, hoje denominacional. Ele diz, olha, porque uns dizem o seguinte: eu sou de Paulo. E outro diz, não, eu sou de Apolo. Apolo foi um grande evangelista que ali chegou primeiro que Paulo evangelizando a cidade de Éfeso.
aliás, de Corinto, né? Aliás, ele chegou em Éfeso primeiro, depois foi para Corinto, ali onde Paulo já tinha evangelizado, né? E então eles diziam, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo. Outros diziam, não, eu sou de Pedro. Pedro, o primeiro pastor da igreja, o papa da igreja, o grande líder da igreja. E, por fim, havia uma quarta categoria de cristãos que diziam, não, eu sou de Cristo. Eu já vi pregadores, pastores ensinando que esse era o pior grupo, porque os que dizem que são de Cristo não obedecem à autoridade, não respeitam a hierarquia. Mas isso não é verdade. Podemos ver logo na frente que aí Paulo diz o seguinte, né? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei a não ser Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Então, porque Cristo enviou-me para batizar, não para batizar, mas para evangelizar. E ele então diz o seguinte, que vocês são de Cristo, nós somos de Cristo. E então esse era o grupo realmente de crentes, cristãos maduros, espirituais, que diziam, eu sou de Cristo. É o que nós vemos hoje na nossa realidade. Alguns dizem o seguinte, não, eu sou da Assembleia de Deus, da missão fundada pelos missionários pioneiros, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Não, eu sou da Madureira, eu sou da missão, que era fundada pela os missionários. Não, eu sou da Madureira, fundado pelo grande servo de Deus, Paulo Lemos Macalão. E outro diz, não, eu sou da igreja tal, batista. Não, eu sou presbiteriano. Não, eu sou católico. Ora, isso é uma evidência de cristão carnal. Essa é a primeira categoria que Paulo aqui identifica e orienta. A segunda categoria de cristãos ali era os orgulhosos. Corinto era um centro, uma cidade com cerca de mais de 200 mil habitantes, uma metrópole ali com grande influência da cultura grega. E então ali havia aquele espírito, aquela vaidade que nós temos a cultura grega, intelectuais. Havia esse orgulho intelectual, esses que achavam que eram mais sábios do que todo mundo e que esse negócio do evangelho, de cristãos, isso aí está muito estranho, né? E isso é uma loucura. Um líder, um salvador que morreu, diz que ressuscitou, mas morreu. Então, isso era uma loucura para eles, um escândalo. Aí Paulo diz, olha, a sabedoria de Deus, a loucura de Deus é maior, mais sábio que a sabedoria dos homens. E a fraqueza de Deus, um Cristo que morreu fraco, mas ressuscitou, hoje está forte. Essa fraqueza é mais forte do que a fortaleza, o forte dos seres humanos, dos sábios. E a terceira e última problema que Paulo menciona aqui na igreja, de defeito e problema, era o preconceito. Havia, então, ali na igreja, não muito, mas alguns que eram da elite intelectual, cultos. E a maioria, Paulo diz, olha, vocês estão com essa vaidade, esse orgulho, e esses desprezavam a grande maioria dos cristãos coríntios, que era da classe social de pouca cultura, de pouca instrução, do povo, o povão. E eles desprezavam esses irmãos. Então Paulo os repreende e diz para eles a seguinte verdade. Olha, nós temos isso aqui nos versículos, aqui na frente, do versículo até o 29, né? 26 ao 29. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu, ou melhor, para que nenhuma carne se glorie perante ele.
E aí ele conclui: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Porque, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Então Paulo os repreendeu. Vocês estão pensando que são sábios? Essa sabedoria é loucura. E ele mostra que a verdadeira sabedoria do cristão não é que nós desprezamos, devemos desprezar a cultura intelectual, porque toda a sabedoria da ciência vem de Deus, que é o conhecimento do universo, da natureza que ele criou. Mas ele está falando da questão do preconceito, do desprezo dessas elites intelectuais. Aqui fala também da nobreza, que desprezava os pobres, os incultos da igreja. E ele diz: olha, a nossa sabedoria, a nossa glória está nesse fato aqui. Olha aqui, ele diz: porque Deus, a sabedoria de Deus consiste em, ou melhor, o qual, né, Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então a nossa glória e sabedoria de Deus, em quem nós devemos gloriar, ufanar num orgulho santo, vamos dizer assim, está no fato de que a sabedoria que nós recebemos de Deus, temos pela iluminação do Espírito Santo, é que nós somos justificados, perdoados os nossos pecados. Segundo, santificados, que nós devemos viver em santificação. E por fim, que nós somos redimidos. Cristo morreu na cruz para pagar os preços dos nossos pecados, de todo aquele que arrepender do seu pecado, por maior que seja, e pedir perdão. Então Deus pode perdoar sem ser injusto, com as consequências das ofensas às vítimas do nosso pecado. Porque Cristo pagou pelo sofrimento a culpa do pecado de toda a humanidade. Então Deus deposita na conta daquele que crê em Jesus Cristo arrependido a justificação, a redenção, o perdão, a santificação. E Paulo diz: nisso está a nossa glória. A glória de sermos salvos e vivermos na comunidade em Cristo, onde não há rico, não há pobre, não há culto intelectual, nem pessoas de pouca cultura. Todos somos um, diz Paulo, em Cristo Jesus.